você que está acompanhando novamente nossa aula aqui ao vivo da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Maria Carolina, estamos na disciplina de Ciências com esse tema aqui, Engenharia Genética. Também está me acompanhando aqui a Adriele, nossa intérprete de Libras, e junto comigo e com ela, a nossa querida professora Isabel Borges. Olá, professora. Olá, professora Carol. Olá, pessoal. Estou aqui ligadinha, esperando aí a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui no chat. E aí já gostaria de lembrar vocês, né? Quem ainda não baixou o aplicativo, baixa o aplicativo, que é a partir dele que nós vamos fazer essa interação, onde vocês vão poder responder os questionamentos que a professora Carol está trazendo e também poderão fazer perguntas, né? Dizer o seu nome, o nome da sua escola, e assim a gente vai poder estar falando aqui o tempo inteiro com vocês. Estou bem ligadinho, vamos nessa. Vamos nessa então, gente. O que foi que a gente viu na aula passada, né? Na última aula sobre engenharia genética? A gente viu, ó, biotecnologia e engenharia genética, o que é que são, né? Que aplicação que tem. Organismos geneticamente modificados, vamos falar mais um pouquinho sobre eles hoje. Processo de criação de um organismo geneticamente modificado e clonagem. Pronto, vamos lá, vamos dar seguimento a esse assunto tão importante. Mas antes, eu queria dar uma lidinha nessa questãozinha aqui, tá? Vamos lá. Sabemos que o processo de clonagem pode ocorrer através de técnicas realizadas em laboratório, onde é produzido um indivíduo idêntico ao outro. Todavia, a formação de clones é possível na natureza por meio do processo de... Presta atenção aí, hein, galera? Possível na natureza, por meio do processo de reprodução assistida, conjugação, reprodução assexuada, fecundação interna ou reprodução sexuada. E aí, professora Isabel, fala um pouquinho pra gente aí sobre essa questão. Vejam, pessoal, vocês vão ficar atentos durante toda a aula, as dicas e as orientações que a professora Carol vai dar. E na medida que vocês já forem, vamos dizer, eu quero arriscar qual é a resposta, vai colocando. Né? Se no decorrer da aula você quiser modificar, eu vi essa informação, quero modificar, não tem problema. Vocês têm até o final da aula para acertar essa questão. E é muito importante esse momento de construção e reconstrução. Levantou a hipótese, arrisca. Aprendeu alguma coisa mais, quer modificar, fiquem à vontade. E o chat também é para isso, né, Carol? Perfeito. Então, ó, participem, tá? Tentem responder essa questão agora, né? Nem que seja só para vocês aí, durante a aula, se vocês forem lembrando de alguma coisa e quiserem mudar a opção, tudo certo. Aí, a gente aguarda vocês aqui no chat, tá certo? Então, vamos lá. Principais aplicações da engenharia genética. Então, ó, gente, esses avanços tecnológicos que o homem foi construindo ao longo do tempo, eles ajudaram a gente a ir decodificando o genoma dos seres humanos, né? Dos seres vivos no geral. A gente viu na última aula isso, né? Que desde a década de 80, que todos os genomas, né? Aliás, genomas de determinadas espécies começaram a ser decodificados e o nosso teve um projeto especial, né, do genoma humano, tá certo? Para descobrir aí qual que era esse segredo, né, guardado aí no nosso genoma. Mas enfim, o importante aí é que o avanço tecnológico, ele contribui bastante para essa área da engenharia genética, tá certo? E para as aplicações que os seres humanos fazem dessa engenharia genética, né? Então, no caso da insulina, a insulina em larga escala, né? Também o interferon, tá? Que auxilia aí nas doenças contra os vírus, né? Produção de anticorpos, produção de vacinas, tudo isso, a engenharia genética é responsável, né, pessoal? Utiliza-se essa tecnologia que nós vamos, cada dia que passa, melhorando essa tecnologia, né? Esse mundo de hoje está muito chique, viu? Mas a gente precisa tomar cuidado com essa evolução toda tecnológica, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, ó,
vamos falar um pouquinho dos organismos geneticamente modificados, né? O biocombustível, milho, né? Olha, o biocombustível, ele é usado para quê, gente? Para os carros, né? Para os caminhões, para os transportes no geral. Então, é muito bacana utilizar esse biocombustível aí, porque ele também é menos poluente. Então, ele larga, né, na atmosfera menos CO2 e tudo mais, porque não existe a queima do combustível fóssil, né? Advindo aí do petróleo, né, a gasolina, o diesel e tudo mais. Então, é importante essa produção de biodiesel aí, e isso foi importante, né, por conta dessa evolução tecnológica e do uso da engenharia genética. E também, ó, soja e milho são produtos, né, que são produtos, não, são vegetais que eles são vendidos para fazer produtos, né, originados deles, né, e muitos deles a gente compra no supermercado, né, professora Isabel? Com certeza. Como é que a gente consegue identificar esses produtos que vêm desses organismos geneticamente modificados, os transgênicos? Professora Carol, eu acredito que muitos dos nossos alunos, né, como nós também, já consumimos. Mas será que eles estão atentos? E aí eu vou colocar aqui para vocês, ó, gente, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nesse tezinho. Vocês estão vendo aqui esse tezinho que eu estou mostrando? Então, fiquem atentos, porque não, aqui eu estou colocando, né, a questão de um biscoito, mas vocês vão ver isso no óleo de cozinha, vocês vão ver esse símbolozinho aqui, ó, esse T, né? É um triângulo aí amarelo, com um T bem grande, preto. E vocês não vão encontrar só nesse biscoito, não. Vocês vão poder encontrar no óleo de cozinha, o óleo comestível. Vocês vão poder, nos salgadinhos, que eu sei que muitos de vocês gostam. Então, a nossa dica agora é dar uma olhada. Toda vez que vocês forem consumir um produto, né, à base de milho, de trigo, de soja, dá uma olhadinha para ver se é um alimento em que o vegetal foi geneticamente modificado. E se apresenta esse símbolozinho aí, porque, gente, isso aí é obrigatório, tanto por parte dos agricultores, como também da indústria. Depois aí vamos falar ainda sobre isso, essa responsabilidade do agricultor e a responsabilidade da indústria. Não é isso, Carol? Isso, perfeito, professora. Pois é, gente. Então, ó, se vocês estiverem curiosos para saber se vocês utilizam esses alimentos, né, no dia a dia de vocês, dá uma olhadinha na embalagem, porque, como a professora Isabel falou, é obrigatório, né? É necessário que haja esse triângulo aí com um Tzinho para mostrar para a gente que aquele alimento é feito à base de transgênico, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Eita, e esse slide aqui, professora, com esse morango, hein? Esse morango roxinho aí, um verde. Olha só, gente, antes da gente falar dessa figura, que eu acho tão bonita, né? É vibrante essa cor, mas só para falar para vocês uma coisinha aqui, que as bactérias, elas são utilizadas bastante, porque elas têm esse potencial biotecnológico, né? Com as bactérias dá para se fazer muita coisa aí, né? Muitos testes para poder, né, prosseguir com os estudos de engenharia genética. Então, ó, na bactéria a gente pode fazer essa combinação de partes do DNA. Vocês lembram disso? Falamos na aula passada sobre esse DNA recombinante aí, né? Essa recombinação gênica, né? Essa troca aleatória aí de genes, tá certo? Para poder alcançar uma característica aí que a gente quer colocar num segundo organismo, né? Então, esse corte e essa recombinação genética feita através dessa combinação de partes do DNA. Antes de continuar, queria que a professora Isabel falasse um pouquinho aí sobre esse morango, né? E aí, professora, o que a senhora acha? Será que todo mundo ia ter coragem de comer esse morango? Eu não sei, professora. Eu acho que não, não é? Porque estamos acostumados, né? Vamos dizer, nós temos a questão aí de registro na nossa mente. Então, quando a gente fala em morango, a gente associa logo à cor vermelha. Então, quando é apresentado, como você colocou aí nessa ilustração, nessa imagem, para a gente já é algo que foge do que a nossa mente armazenou, que guardou. E aí eu acho que dá logo um medinho. Será que tem algum tipo de substância que a gente não pode ingerir? Isso. Será que tem veneno? O que é que tem? Eu também gostaria de saber, gostaria que vocês colocassem aí no chat. Vocês teriam coragem?
vocês comprariam esse morango lilás, esse morango aí com essa tonalidade completamente diferente do que estávamos acostumados? E comprei, e agora? Será que teria a coragem também de comer? Então, eu tenho curiosidade de saber, Carol, se os nossos alunos, né, se quem está nos assistindo, como é que se comportaria diante de uma imagem como essa, dentro de um supermercado, numa feira livre, na Ceasa? Pois O que tu acha, Carol? Rapaz, eu acho que eu ia ficar, menino, que morango é esse, né? Tão bonito. Eu acho bem bonito, assim, atraente, né? Mas, gente, ó, se alguém ficar, eu não vou comer esse morango não, porque pode ter veneno, não sei o quê. Não, mas isso é uma questão de sobrevivência da espécie, tá, gente? A gente fica mesmo desconfiado. Isso é normal, isso é natural, é orgânico, tá certo? Ou seja, tá na nossa natureza, tá bom? Mas, logicamente, que um morango não iria parar no supermercado com esse fenótipo, né? Já vou usar aqui uma expressão da genética que estamos acostumados. Esse fenótipo, essa característica aí, né, externa, uma cor dessa, uma cor roxa, né, lilás, como a professora falou, não quer dizer que ele seja venenoso, né? Logicamente não, tá certo? A gente só está fazendo uma brincadeira, porque é verdade, eu acho que todo mundo ia ficar, que morango estranho. Mas, enfim. Vamos continuar aqui. Então, ó, para a gente relembrar essa questão aí da recombinação gênica, né? Falamos na aula passada, mostrei exatamente esse slide aqui para vocês, né? Que é o quê, ó, gente? O DNA da célula que tem o genezinho de interesse, né? Ou seja, aquela característica genética que eu quero passar para outro organismo para poder fazer o melhoramento genético dele, tá? Lembra do exemplo que eu usei? Eu usei aquele exemplo da planta que ela precisa ter uma resistência a um ambiente seco. Então, essa plantinha, uma plantinha que tem esse gene de resistência, ela vai apresentar aqui, ó, no seu DNA esse gene de interesse, esse gene de resistência à seca. E esse gene ele vai ser isolado, né, desse organismo 1. E aí, ó, depois que ele for isolado, ele vai ser inserido no gene do DNA de um segundo organismo. Porque é nesse segundo organismo que a gente quer colocar esse gene de interesse. Esse gene que vai fazer com que aquela planta tenha resistência a ambiente seco, dure mais tempo sem água. Entenderam isso? Pronto. Então, depois que coloca-se no organismo, as bactérias, elas vão fazer esse trabalho aí da multiplicação do DNA, tá, gente? Por isso que a bactéria é um ser tão importante nessa questão da engenharia genética. Ela realiza uma multiplicação muito rápida e, com isso, ela vai multiplicar aí esse DNA com esse gene de interesse, tá certo? E aí, depois disso, ó, esses genes de interesse vão ser inseridos no genoma da espécie que a gente quer melhorar, que no caso aqui, no exemplo, foi o milho, tá certo? Bem legal isso aí, né? Temos alguma interação aí, professora? Não, eu estou colocando aqui, Carol, que eu percebo a presença dos alunos, mas eu acho que eles estão tão atentos à aula que eles não estão querendo escrever. Eu já coloquei aqui alguns questionamentos, percebo que tem a presença de vários alunos, né? Aparece aqui o númerozinho da quantidade de alunos, mas eu acho que eles estão tão atentos que não querem perder tempo aqui em escrever. Mas gente, estou pedindo. Vamos lá, né? Vamos lá, gente, participa aí, pergunta alguma coisa, diz se você está achando interessante, porque esse assunto realmente mexe muito com o nosso dia a dia, né? Essa parte da engenharia genética. Mesmo sem a gente ter percebido isso, a engenharia genética está ali no nosso dia a dia, tá? Então, bora lá. Como eu falei para vocês, né? Essa história do DNA recombinante. Então, a gente coloca nas bactérias esse DNA para ele ser reproduzido, né? E por conta disso, a gente pode atuar aí nessa questão da clonagem de genes, tá certo? Então, super bacana aí essa questão da clonagem de genes, né? E na medicina, pessoal, é importante porque se a gente tem uma doença como o câncer, né? Uma doença que o câncer existem vários tipos deles, né? Uns mais agressivos, outros menos, né? Mas o que interessa aqui é que
Alguns tipos de câncer, a gente pode trabalhar nisso aqui, ó, na reprogramação e produção de anticorpos. Esses anticorpos, eles iriam combater as células cancerígenas, tá certo? Porque, veja, gente, naturalmente, as células cancerígenas, elas são células modificadas que vão se multiplicando no nosso corpo, tá? Mas essas células, como elas têm origem no nosso corpo, os nossos anticorpos, né? As nossas células do corpo, elas não reconhecem essas células cancerígenas, a princípio, como maus, né? Células maus, que vai fazer algum mal ao nosso corpo. Elas não reconhecem. Por quê? Porque a origem da célula cancerígena é a mesma das outras células que compõem nosso corpo. Então, o câncer, ele é tão perigoso também por causa disso. Porque nem as nossas células de defesa conseguem identificar essas células ruins que estão lá no nosso corpo, que podem fazer o ser humano ir a óbito, né? Pode fazer com que a gente morra, tá certo? Então, é importante aqui, ó, essa aplicação das bactérias na engenharia genética, por conta dessa reprogramação e produção de anticorpos para uma doença como o câncer, por exemplo, tá certo? E aí, nessa história aí de doença, né, vem o quê? A terapia gênica. A terapia gênica, ela serve para isso, ó, transferência de DNA para prevenir ou curar uma enfermidade. Então, muitas vezes a gente pode usar genes defeituosos ou ausentes, retirar do nosso DNA, já que a gente já sabe sequenciar, né, o genoma e tal, a gente pode descobrir esses genes defeituosos ou ausentes, transferir, né, uma versão funcional do gene, ou seja, um gene bom, né, sem defeito, e colocar no lugar desses defeituosos. Tudo isso pode acontecer por conta da técnica de biologia molecular. Olha aí como essa engenharia genética é importante na nossa vida, né, e na vida de tantas pessoas que apresentam essas doenças, tá certo? Então, ó, na terapia gênica, a gente tem dois tipos de células, né? A gente pode trabalhar com células germinativas e com células somáticas. As germinativas, gente, são quem, ó? São os óvulos e os espermatozoides, tá certo? Então, esse gene de interesse, esse gene bacana aí, né, que pode ser inserido, ele pode ele pode ser inserido no zigoto, ou seja, quando o espermatozoide e o óvulo já fecundaram, já se uniram ali, gera essa célula, né, o zigoto, ou só no óvulo ou só no espermatozoide, tanto faz, desde que esse gene seja inserido em uma dessas células chamadas aí germinativas, tá? E os descendentes, né, que virão a partir dessas células germinativas, eles vão ter o gene de interesse. O gene, aí, um gene bom, né, que vai ser passado para frente, tá certo? Sendo substituído aquele gene ruim. Ou também, essa técnica pode ser utilizada em células somáticas. São as outras células do nosso corpo, que não aquelas reprodutivas, né, que a gente está chamando ali de germinativa. Espermatozoide, o óvulo, ou o zigoto, né, que é essa fecundação aí já, os dois. Agora, na célula somática, não vai haver a transmissão para os descendentes. Por quê? Porque quem leva essa herança, essa transmissão, né, dos genes, é quem? Os espermatozoides e os óvulos, né, na união aí do zigoto, quando há essa mistura de material genético. Célula somática, qualquer outra célula do nosso corpo, né, que é chamada de somática, ela não vai fazer essa transmissão, tá bom? Então aí, ó, professora, super legal, né, essa parte aí da terapia gênica, esse potencial que existe, né, na engenharia genética, tanto para doenças com genes recessivos, como fibrose cística, hemofilia, anemia falciforme, outras doenças genéticas, como eu já falei para vocês, o câncer, né, que eu dei aquele exemplo, algumas infecções virais como a AIDS. Então, tudo isso é proporcionado através aí da terapia genética, tá, gente? E outra coisa importante são as células-tronco, tá? As células-tronco são essas células, pessoal, que elas já começam a se diferenciar
em células, em qualquer tipo de célula do nosso corpo, já na vida embrionária da gente. Então, a célula-tronco, ela pode ajudar aí na medicina, né, para curar doenças, para aquelas células que vão se degenerando ao longo dos anos, né, elas podem ser substituídas por células-tronco que se diferenciaram naquele tipo de célula. Tá? Recuperação de pessoas com deficiência física, tudo isso pode acontecer por conta da engenharia genética. Super bacana isso. Agora eu vou chamar a professora Isabel, porque eu queria que ela falasse um pouquinho sobre essa questão da ética na engenharia genética. Vamos lá, professora? Sim, Carol, quando a gente fala em ética, né, a primeira coisa que nos vem são a questão de leis, né, esse código de leis que precisa ser, primeiro foi estabelecido e ela precisa ser cumprida. Então, o primeiro grupo seria o grupo dos agricultores. Então, aquele conjunto de agricultores que estão trabalhando com o cultivo, né, que essas sementes, em algum momento do desenvolvimento dessa planta, ocorreu modificação genética, eles têm que informar a quem venha comprar, quer que vá para a indústria, quer vá para uma feira livre, para um supermercado. Então, o primeiro caso seria esse. O segundo vem a questão da indústria, né? É muito importante que a indústria também receba essa informação e passe essa informação através dos rótulos, através das embalagens, né? E alguns de vocês podem dizer assim, mas na feira livre, como é que vai aparecer? Gente, segundo o Código de Lei, é importante, se faz necessário que realmente isso aconteça, que em algum lugar vai ter que estar essa informação. Nós precisamos, enquanto consumidores, receber essa informação, né? Que tipo de alimento nós estamos comprando, que tipo de alimento nós estamos ingerindo, por uma questão também de conhecimento. E também aqui eu quero salientar, Carol, é a valorização dessa engenharia genética, a valorização desse estudo, dessas pesquisas e de chegar até então a essa produção. Vamos imaginar se não tivéssemos, o que é que poderia estar acontecendo, né? Diante da superpopulação do nosso planeta, será que nós teríamos alimentos para todos? Se contássemos apenas com os meios naturais? Então, aqui eu estou chamando a atenção em relação a isso. A questão da valorização para a produção de alimento e essa produção de alimento que venha suprir a necessidade, né, do nosso planeta. Isso. Pois é, gente. É uma questão bem complicada, assim, né? Porque a gente tem que respeitar determinados limites, tá certo? Principalmente se for, nesse caso aqui, ó, que eu até deixando essa pergunta para vocês, até que ponto o aperfeiçoamento do corpo humano, com expansão de capacidades e adição de aptidões humanas, né, traz benefício para o indivíduo, para as populações e para a evolução da nossa espécie. Então, assim, o que é que eu estou perguntando aí para vocês? Será que se a gente começar a querer fazer melhoramento do corpo humano, né, de várias questões aí, para que a gente seja mais apto a realizar alguma coisa, né, que a gente seja mais capaz, né, de pensar disso ou de aquilo, né? Então, assim, gente, essas características, se a gente ficar se metendo na natureza, porque é isso que a gente pode fazer, né? É aquela história, já dizem assim, brincar de Deus, né? A gente não pode brincar de Deus, tá certo? A gente precisa tomar cuidado com isso, porque a gente vai mexer com toda uma evolução natural da espécie, tá certo? A gente pode até terminar dizimando determinadas espécies, não só a nossa, como outras, tá certo? Então, para a gente terminar aqui, ó, a nossa resposta, gente, é reprodução assexuada, tá? Então, se liguem aí, se vocês responderam em casa, né, ficaram com essa questão na cabeça. Então, ó, que processo na natureza, né, de formação de clones é possível ser realizado? Então, ó, reprodução assexuada, tá bom? O que é que a gente viu na aula de hoje? Biotecnologia, engenharia genética, organismos geneticamente modificados, produção de criação de um OGM, né, e a clonagem. Então, ó, procure seu professor, tire suas dúvidas. Estamos nos despedindo hoje, né, professora Isabel? E até o nosso próximo encontro, não é, pessoal? Conto com vocês para continuar esse estudo. Dá uma olhadinha aí no material que vocês têm aí na escola, ok? É isso aí, amores. Tchauzinho. Ó. Tchau, tchau. Até a próxima aula. A gente aguarda vocês, tá?